Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um assunto que atrapalha a vida de pelo menos 9 entre 10 mulheres. Já atacou a minha e com certeza também já deve ter atacado a sua. Eu vou falar sobre a candidíase. Muita gente não gosta de falar sobre esse assunto, mas eu acho muito importante a gente parar aqui para pensar um pouco mais de uma forma diferente sobre esse problema que atinge muitas mulheres e começar a pensar o que a gente pode fazer para poder mudar esse cenário. Meu nome é Gabi Bueno, eu sou naturopata e hoje a gente vai falar de uma forma natural de exterminar e acabar de uma vez por todas com essa candidíase de repetição, principalmente, que pode estar fazendo sua vida muito chata aí, com essa coceirinha que não acaba nunca. Então, para quem não conhece ou nunca ouviu falar sobre a candidíase é um fungo que vive no nosso organismo, a Candida albicans. Eu anotei tudo aqui para a gente não esquecer nenhum detalhe, tá bom? Esse fungo, ele vive no nosso corpo já, ele já está aí naturalmente dentro do seu intestino e muitas vezes também na sua flora vaginal. E o que acontece? São vários motivos que podem desencadear esse problema da proliferação desse fungo. Ele vai aumentar e vai te dar muitos sintomas de desconforto, mas um deles principal é a coceira, é muita coceira, muito desconforto, às vezes ardência no ato sexual ou para fazer xixi. Então é muito ruim, muito corrimento, um corrimento mais espesso, esbranquiçado, né? Que fica te incomodando aí no seu dia a dia, que você às vezes mal consegue trabalhar e fazer suas coisas do dia. Mas o pior de tudo isso é que nem sempre você tratando uma vez a cândida, ela vai deixar de acontecer novamente. Ela pode começar a ser de repetição, acontecer com frequência, às vezes uma vez por mês ou mais, e você se repetir isso por anos e anos, e você fazendo esse tratamento com fungicidas, com medicamentos, pomadas, e mesmo assim você continua tendo esse problema. Você sabe por quê? Muitas vezes ela pode ter outros fatores que não sejam só a proliferação em si. Ela não é transmitida via sexualmente, mas também pode acontecer de você desencadear uma síndrome de cândida, né? Um processo de candidíase através do sexo. Mas a gente precisa parar para pensar que alguns outros fatores estão impactando aí de você ter essa cândida com tanta frequência, tanto desconforto. Muitos deles a gente pode associar com hábitos do dia a dia. Então a gente pode começar a falar sobre alimentação. Quem tem uma alimentação à base de açúcares, farinhas refinadas, muito café, álcool, vai ter mais predisposição a desenvolver esse tipo de fungo, porque ele se alimenta do açúcar, do doce. E se você come muito esse tipo de alimento, você vai estar mais ácido. E seu pH estando ácido, o pH da sua vagina está ácida, ela vai ter mais chance de proliferar. Então você precisa ficar atento aos seus hábitos alimentares, como você está se alimentando no dia a dia, tá? A gente tem que pensar nisso, os tipos de alimento que precisam ser mudados. Mas também precisa pensar como é que está o seu intestino. Uma mulher de intestino preso vai ter mais probabilidade de poder ter uma cândida. Então você precisa pensar como é que está a saúde do seu intestino. Afinal de contas, a cândida está lá no seu intestino, a candidíase, o fungo da cândida está lá. E se seu intestino não está bacana, provavelmente você vai ter outros problemas também, porque pode dar também na boca, no estômago, em vários lugares do seu corpo a candidíase, tá? Então a gente precisa pensar nos hábitos alimentares. O que a gente pode melhorar nesses hábitos alimentares para o seu intestino ter uma função melhor, para você também ter uma imunidade melhor. Então, como é que anda a sua imunidade? Né? Você está se alimentando bem, fazendo atividade física? Como está o seu nível de estresse? Uma pessoa com nível de estresse altamente elevado também vai ter mais predisposição a baixar a imunidade, porque libera muito cortisol, e esse cortisol, que é o hormônio do estresse, vai fazer com que você tenha a imunidade sempre baixa. E isso faz com que você desenvolva mais vezes a candidíase. Porque às vezes a pessoa se alimenta bem, faz atividade física, tudo mais, tem hábitos saudáveis, mas continua tendo esse problema. Então a gente precisa fazer um tratamento sistêmico, olhar o todo, que esse é o trabalho de um naturopata, né? De fazer um olhar o todo e ver o que a gente pode melhorar. Outros fatores são os comportamentais. Você precisa também começar a deixar de ter alguns hábitos ruins para candidíase, como lavar a calcinha no banheiro e deixar pendurada com um sabonete e depois usar a calcinha daquela forma.
ficar com muita umidade usando absorventes íntimos com muita frequência, o OB, né, o famoso OB, ou ficar usando o tempo todo o Carefree na sua calcinha, porque você já tá com esse desconforto, mas você aumenta ainda mais o desconforto, então você precisa ter esse hábito. Você pode até chegar a usar um secador de cabelo para você se secar após o banho, mas tem que tomar muito cuidado para você não se queimar. Também você pode começar a dormir sem calcinha, para arejar, usar mais saia de saia, sabe aquele ditado que tem? Para você ficar mais arejada, mais ventilado ali, para a gente diminuir essa sensação quentinha que o fungo vai adorar para se proliferar. Então você pode começar a mudar isso. Parar de usar aquelas roupas tão justas, uma roupa muito justa, que você fica muito abafada, tá? Então a gente pode começar a melhorar esses hábitos aí comportamentais para você poder conseguir ter uma saúde melhor ali no seu ambiente. Outra coisa que é bacana que você tem que pensar é que você pode começar a utilizar uma suplementação adequada para aumentar a sua imunidade e também combater esses problemas da sua flora intestinal, melhorando a sua flora intestinal. Mas a parte da suplementação eu prefiro falar em consulta para o paciente ali pessoalmente, porque a gente consegue individualizar melhor quais são os suplementos que vão ajudar nessa imunidade. Mas existem muitos suplementos à base de vitaminas, à base de minerais que a gente precisa verificar, como a deficiência de vitamina D, vitamina C, que é antioxidante, verificar como é que está o zinco, o magnésio, para a gente poder melhorar essa imunidade do paciente. Também existem aminoácidos, glutamina, né? Os biorreguladores, que eu tenho tido muito sucesso de tratamento com biorreguladores florais quânticos, que a gente trabalha essa flora intestinal, combatendo essas bactérias ruins e aumentando as bactérias boas, porque nem sempre basta você tomar um probiótico, passar lá e comprar uma probiótico. Se sua flora estiver ali povoada de bactérias ruins, esse probiótico também vai aumentar essas bactérias ruins, que não vai te favorecer muito. Então, antes de ficar aumentando a sua flora intestinal, aumentando as bactérias, certifique-se que elas são bactérias boas, tá? Então, organiza o intestino, arruma o intestino para depois a gente povoá-los e aumentá-los de bactérias do bem, para melhorar também aí essa sua flora vaginal, porque ali está tudo muito em contato e acaba que quando você tem um problema de imunidade ou uso de antibióticos, né, de medicamentos, ou quem usa muito corticóide, diabéticos tem uma imunidade mais reduzida e também tem o açúcar no sangue um pouco mais elevado quando está descontrolado e pode ter muita cândida de repetição. Então, você pode pegar esse vídeo aqui e assistir várias vezes para você poder elencar quais são as melhorias que você pode fazer no seu dia a dia. Alimentares, principalmente reduzir o glúten, açúcar, álcool, ficar atento ao seu consumo de café. Se seu organismo estiver muito ácido, comendo muita comida industrializada, altamente industrializada, processada, também vai ser um ambiente propício a ficar desenvolvendo sempre essa cândida de repetição. Hábitos do dia a dia, como esses que eu falei pra você, de roupa apertada, calcinha no banheiro, enfim, também trabalhar como é que tá o seu nível de estresse, como é que tá a sua mente, você anda muito estressada, né? Então a gente precisa pensar, fazer um olhar sistêmico e daí sim montar um tratamento específico para você. Lógico que muitas vezes você vai consultar a sua ginecologista, como você já deve ter feito isso há muitas vezes, né? E ela vai ter um tratamento para você ali para combater aquele momento que tá acontecendo mesmo, que você não vai ter muito o que fazer, que você vai acabar tendo que usar um medicamento. Mas você precisa começar a pensar o que você precisa fazer depois para você deixar de sempre ter que ficar usando aquele medicamento que ele é hepatotóxico e começa a te deixar intoxicada com esse uso excessivo e repetitivo. Então você precisa começar a pensar como é que você vai mudar os seus hábitos para você melhorar a base. A gente sempre tem que tratar muito mais a base do que só os sintomas. Uma vez que a gente fica só tratando os sintomas, a gente nunca vai descobrir o porquê a gente está tendo aquele problema com frequência. A gente tem que ir lá tratar a base, melhorar os hábitos e a sua rotina do dia a dia nesse olhar como um todo, tá? E depois disso você também pode melhorar a sua imunidade usando aí bastante alho. Você pode fazer um chá de unha de gato com chá verde e tomar algumas vezes por dia. Mas essas receitinhas mais naturais você pode conseguir ou mandando uma mensagem para mim em particular, deixando um comentário aqui embaixo, a gente pode pensar nisso numa consulta para deixar isso bem individualizado e entender qual que é o seu problema. Se é estresse, se é comportamental, se é alimentar, e aí sim a gente fazer um tratamento específico só para você, tá bom? Então fica aqui meu recado de hoje. Quem tiver mais dúvidas, mande mensagens para mim. Eu espero que eu tenha esclarecido alguns pontos e espero que eu tenha te dado boas notícias para que você consiga
finalmente se livrar desse desconforto que vem te acompanhando há alguns anos. E se você nunca teve, já assiste esse vídeo para você ficar atenta para isso não acontecer, porque é muito chato e muito desconfortável. Um beijo bem grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!